23 de junho de 2026, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira. Vos saúdo com a paz de Jesus. Não esqueçam de curtir esse material. Nós vamos iniciar esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículos do 9b ao 11, do 14 ao 21, do 31 ao 35 e versículo 36. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e na presença do Senhor fez a seguinte oração: Senhor Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e seus territórios, lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira e pedra, por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor Deus de Israel. Ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o que o Senhor disse dele: a virgem filha de Sión despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas. Pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes no monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. O segundo livro dos Reis
faz parte da história deuteronomista do Antigo Testamento. Foi redigido provavelmente entre os séculos VI e V a.C., durante um longo e sofrido, exílio babilônico. E também alguns creem que até mesmo pode ter sido compilado, escrito, redigido após o exílio. O texto, gente, narra a história dos reinos de Israel e de Judá, com ênfase na fidelidade ou infidelidade à aliança com Deus. Hoje nós ouvimos o capítulo 19, que se situa no reinado de Ezequias, por volta do ano 715 até 687 a.C., em Jerusalém, durante a invasão assíria. A invasão assíria foi liderada por Senaqueribe no ano de 701. Então o contexto aqui é um contexto de crise existencial, O poderoso império assírio ameaça destruir Jerusalém e o rei de Judá busca a intervenção divina. O que vai acontecer? Essa é a questão. Então, nós ouvimos hoje o capítulo 19 e essa perícope, Hoje na liturgia nós ouvimos vários trechos intercalados, Não é um texto contínuo. E a perícope de hoje nos apresenta o clímax da crise entre o rei Ezequias e o rei assírio Senaqueribe. Após receber uma carta ameaçadora, o rei Ezequias, ele reza no templo, O profeta Isaías anuncia a salvação de Jerusalém. Deus intervém de forma milagrosa e o exército assírio é derrotado. Interessante, Então o texto destaca, gente, a soberania de Deus sobre as nações e a eficácia da oração confiante, tá? Então vamos pegar o texto desde o comecinho aqui. Olha só. Naquele tempo, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou mensageiros para Ezequias dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te deixes enganar pelo teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Tu ouviste o que os reis da Assíria fizeram a todos os países? Como os destruíram totalmente, e tu serias poupado? Olha aqui, que afronta, o rei da Assíria em relação ao rei Ezequias, que crê em Deus, Que interessante, gente? Interessante. O texto aqui, ele reproduz a carta de intimidação enviada por Senaqueribe. Então o rei assírio aqui usa a retórica do medo, citando todas as suas conquistas anteriores para minar a confiança de Ezequias em Deus, para destruir. Então a estratégia, ela é uma estratégia psicológica, gente? Ou seja, desacreditar na proteção divina. Minha gente, nos momentos de crise, vozes externas ou até mesmo internas podem questionar a nossa confiança em Deus. A tentação é ceder ao medo e à dúvida. Então a perícope de hoje nos convida a reconhecermos que as ameaças humanas, por mais impressionantes que sejam, elas não anulam a fidelidade de Deus. Jamais. Então Ezequias, ele recebe a carta das mãos dos mensageiros e ele lê a carta. Depois ele vai até a casa do Senhor e ele reza. Interessante, Ezequias, ele não responde à provocação do rei Senaqueribe com palavras, mas ele leva a carta até o templo e reza. A sua oração reconhece, gente,
a soberania de Deus sobre a história, né? E a sua oração, ela o ajuda a distinguir o Deus verdadeiro dos ídolos fabricados. Então a súplica por salvação, né, que manifeste ao mundo quem é o verdadeiro Deus, ela se faz presente, essa súplica. Gente, diante de ameaças, de problemas que nós temos, né? É verdade. Diante dessas situações difíceis da vida, o primeiro movimento deve ser a oração, né? É interessante que Ezequias, ele recebeu essa provocação, né? E ele vai até o templo e ele reza, né? Então, a oração é a nossa atitude primeira, pelo menos deve ser, né? Então, levar as situações até Deus, reconhecendo a sua soberania, gente. Isso é um ato de fé que precede qualquer outra ação, né? A oração de Ezequias ensina que nós podemos apresentar a Deus as nossas angústias com honestidade, com confiança, não é? E depois o texto prossegue nos versículos 20 até o 21, depois 31 até a 34. Isaías, que é filho de Amós, ele envia até o rei Ezequias essa mensagem seguinte, olha só: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi o que me pediste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Essa é a palavra que o Senhor pronunciou contra ele. Olha só. Então a resposta de Deus, ela chega por meio do profeta Isaías. O oráculo afirma que Jerusalém será poupada. E a expressão virgem, filha de Sião, essa expressão personifica, gente, a cidade como jovem que resiste ao agressor. Então a salvação, ela é atribuída ao zelo de Deus e à aliança com Davi, não ao mérito humano, né? E é verdade, gente, Deus age por fidelidade à sua aliança e por seu próprio nome. A nossa segurança não depende da nossa força, mas da iniciativa de Deus. Quando nós confiamos, nós podemos esperar que Deus ele intervenha de forma inesperada a qualquer momento, não é? E o texto vai dizer que na mesma noite o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil homens no acampamento dos assírios. Então, a intervenção divina é descrita de forma concisa e misteriosa, né? Um anjo do Senhor causa a derrota do exército assírio em uma única noite. Então aqui nós vemos Senaqueribe, né? Ele se retira sem conquistar Jerusalém. Então o texto sublinha que a salvação ela veio exclusivamente de Deus. Gente, há situações em que a única saída é a intervenção divina. Então o relato ensina que Deus ele pode agir de forma soberana, inesperada, quando o seu povo clama e a ele confia, nele tem fé. Interessante, né? É um texto muito bonito hoje que nós ouvimos. E essa perícope de hoje, ela oferece algumas lições práticas para a nossa vida, né? 5 pontinhos para sua reflexão ao longo desse dia. Primeira coisa, diante das ameaças e crises, o primeiro passo é levantar a situação a Deus em oração, apresentar a Deus o que nós estamos vivendo. Essa é a primeira coisa. Ezequias fez isso, gente. O rei foi rezar, não é? Segunda coisa para você refletir nesse dia é que a confiança em Deus, ela não elimina o medo, né?
Quantas vezes nós sentimos medo, mas coloca o medo em perspectiva diante da soberania divina. E depois, terceiro ponto para a reflexão de vocês é que a salvação e a proteção vem da iniciativa de Deus, não da nossa capacidade, do nosso mérito. Outro ponto para sua reflexão é que a oração confiante tem poder real e pode mudar o curso dos acontecimentos. E por último, Deus, que age por fidelidade à sua aliança e para manifestar a sua glória diante das nações, Ele permite que muitas coisas aconteçam, mas sempre visando o nosso bem, a nossa edificação. Não é? Deus age por fidelidade à sua aliança, Ele nos convida a crermos nos seus favores. Esse é o sentido da oração, né, gente? Muito bem. O nosso tempo avança e assim nós vamos encerrando esse encontro hoje. Espero que esse texto tão lindo que nós ouvimos do segundo livro dos Reis possa ajudar vocês a crescer espiritualmente, né? Esse é o objetivo. A gente vê o povo de Israel, né, gente, que enfrentou tantas dificuldades, né, tantas situações. Nós vemos que Deus, ele sempre caminha junto com esse povo. Deus, ele sempre caminha, ele não desiste, ele não nega amparo. Isso é muito bonito, né? Muito bonito, né? Sobem reis, caem reis, sobem reis, caem reis, e esse povo se mantém intacto, protegido por Deus. Isso é um fato muito importante para nós. Por isso, a importância de nós estarmos sempre em Deus, gente. Sempre, sempre, sempre. Muito bem. Nós vamos encerrar esse nosso encontro nessa manhã. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gente, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueçam de curtir este material para ser promovido pela rede social. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontraremos com mais um programa Reflexão Diária. Até mais, gente. Até mais.